Fala galera, tudo bom? Meu nome é Jorge, eu moro em São Paulo, capital, e eu queria compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo no último final de semana, e até para dividir com vocês o comportamento e também o que vocês podem fazer quando vocês passarem por uma situação similar, tá? Foi um pouco fácil a identificação, tá? Não foi tão complexo, mas eu vou contar para vocês um pouquinho um resumo do histórico. Na semana passada eu fiz a troca da minha caixa de direção, que começou a ter um pouquinho de folga, e aí logo em sequência eu já mandei fazer a troca dela. E juntamente com a troca eu já acabei fazendo algumas outras alterações. A minha moto é uma Tiger Explorer XC 2015, bem rodada, e basicamente toda vez que eu faço qualquer tipo de manutenção que possa envolver alguma coisa de ciclística na moto, eu costumo pegar uma estrada, pegar o Bandeirantes aqui, por exemplo, e dou uma acelerada. Basicamente, eu peguei minha moto na sexta-feira, acabei não andando nela, meu mecânico deixou aqui comigo em casa, e sábado eu peguei ela para fazer uma viagem, fui até Itu tomar um café da manhã, e logo indo para Itu pela Castelo, eu já comecei a perceber uma ciclística um pouco diferente. Mas a Castelo estava muito cheia, não dava muito para dar uma acelerada para entender, então a velocidade ali 140, 150. Eu já tinha percebido que a moto ela estava um pouco com uma ciclística um pouco diferente, mas eu não sabia identificar o que era. Perfeito, voltei de Itu, também na mesma tocada, achando um pouco estranho, tentando identificar mais ou menos o que pudesse ser. Voltei para São Paulo, voltei para casa, almocei, à tarde eu fui para... À tarde eu decidi ir para Poços de Caldas. E assim peguei estradas, umas 5 horas da tarde mais ou menos, sentido Poços, fui pela Bandeirantes. E a Bandeirantes nessa hora estava bem mais vazia, eu resolvi tentar encontrar o que pudesse ser com a moto. E aí basicamente, o que eu percebi? Quando eu cheguei a uma velocidade um pouco mais alta, 180, 190, a moto ela deu uma serpenteada muito forte, tá? Ela não foi um shim, eu não tive isso daqui no guidão. A moto ela fazia assim, ó, mais ou menos esse movimento, ela serpenteou muito forte. Na mesma hora, e um conselho se eu puder dar para alguém, não inventa de frear a moto, não inventa de tentar controlar esse tipo de situação. É mais ou menos como o shim, então é um tipo de situação que às vezes você não consegue controlar. Então você tem que tentar dançar junto da mesma música que a moto está tocando. Eu basicamente freio traseiro e freio da frente leve, bem de leve. Quando a moto voltou para 160, 150, ela começou a parar o comportamento, e aí eu me assustei, encostei no posto e liguei para o meu mecânico para relatar para ele, perguntar como foi a troca da caixa de direção, se teve alguma coisa, se tinha alguma ligação com o que tinha acontecido, tá? Ele também não soube me dizer se haveria alguma ligação com isso, e eu falei, bom, a moto ela está aparentemente, potência está normal, eu vou continuar a viagem para tentar identificar. Dava muito na cara que era a suspensão traseira, mas assim, o comportamento da suspensão era normal, tá? Então, se você apertava a moto traseira, o comportamento dela era completamente normal, você não conseguia identificar isso. Mas você percebia que em manobras, em costurar carro na estrada, você percebia que tinha alguma coisa diferente na ciclística. Eu aumentei um pouquinho de carga, coloquei a suspensão um pouco mais firme, manualmente, e toquei a viagem até Poços de Caldas e cheguei lá à noite, ainda rodei com a moto um tempinho pela cidade, normal entre aspas, eu já tinha referência de que a ciclística não estava ok. Dormi, no outro dia eu acordei, voltei para São Paulo de manhã cedo e na volta me surpreendeu os comportamentos, tá? Então quando eu saí de Poços de Caldas, qualquer desnível, isso não aconteceu na ida, começou a acontecer na volta, qualquer desnível que eu pegava na estrada, uma emenda de um viaduto, alguma coisa nesse sentido, isso é uma estrada, estou falando de uma estrada boa, tá pessoal? A moto ela chamava o controle de tração, como se ela perdesse a tração na roda traseira, e aí chamava o controle e eu sentia a perda de potência. Isso foi tipo o que me deu
a certeza de que o problema estava na suspensão traseira, tá? E aí eu entrei, continuei, reduzi a mão, tal, não abusei nesse momento e nesses momentos, e aí eu entrei no posto de combustível acho que na Dom Pedro, não lembro qual que era, acho que na Dom Pedro, já em São Paulo. Entrei no frango assado para fazer o abastecimento e falei, bom, aqui dentro do poço, como eram aquelas ruas de pedras, eu resolvi dar uma acelerada. Engatei segunda, terceira, não me lembro, e dei uma acelerada para entender o comportamento do controle de tração e tentar visualizar o que estava acontecendo na suspensão traseira. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz esse processo que eu forcei, basicamente ela deu falha no controle de tração e também deu falha no ABS, tá? E aí acendeu aquelas luzes no painel com falha, e eu falei, bom, tá claro para mim que a suspensão traseira, só que a moto parada não consigo identificar, aparentemente o comportamento da suspensão, a volta quando você apertava, era tudo normal, tá? Beleza, voltei a moto para São Paulo, liguei para alguns amigos, liguei para o meu mecânico, liguei para alguns amigos, falei, cara, é a suspensão traseira, tá? Bom, aí eu fui indicado basicamente a fazer o serviço no Espiga Hans em Campinas, tá? Cheguei em São Paulo no domingo à noite, domingo na hora do almoço, à tarde, não sei. E já depois de conversa com os amigos, ficou decidido que eu iria levar no Espiga Race em Campinas. Liguei para um funcionário deles que me atendeu super bem, tá? O Espiga foi uma indicação de referência no sentido de saber o que tem que ser feito nesse tipo de suspensão. E aí basicamente a moto foi para lá na segunda-feira, eu chamei o guincho, mandei a moto para lá na segunda-feira, e na terça-feira eu já tive o posicionamento da causa, tá? E eu queria dividir isso com vocês para vocês terem um pouco da percepção da importância que é a gente ter esses cuidados, tá? Basicamente foi medida a pressão de gás da suspensão e identificado que eu acho que o padrão era 215, alguma coisa, ela estava com 40 PSI, tá? E o comportamento é exatamente esse, a aparência da suspensão. Aparentemente a suspensão está normal, só que qualquer nível de estresse um pouco maior, que não é você simplesmente sentar na moto, qualquer nível de estresse um pouco maior, ela passa esse comportamento. É como se a suspensão ela perdesse o trabalho e ia ficar só na mola e a roda subia de uma vez, e aí o comportamento de chamar o controle de tração, tá? Então a ideia é dividir isso com vocês, pessoal, para quem tem Tiger, Explorer aí 2015, seja lá qual nome que for, assim, levar para alguém que entende para medir essa pressão, tá, da suspensão. Se precisar fazer manutenção nisso, não é qualquer um que faz manutenção, não é qualquer pessoa que faz esse tipo de manutenção, precisa de equipamentos específicos. Tecnicamente eu não sei quais equipamentos que precisa, tá? Estou conhecendo esse problema também praticamente agora. A minha Tiger Explorer anterior não passei por essa situação, mas é válido compartilhar isso com vocês, até para conhecimento, tá? Da situação, de como aconteceu e o que pode ser, tá? Não necessariamente para todos os casos vão ser isso, mas o comportamento foi uma ciclística diferente. A moto teve um comportamento em alta velocidade, basicamente ela serpenteou, ela não chimou, ela serpenteou. Então ela tombava para os lados e fazia esse comportamento. Então, pessoal, cuidado aí para quem tiver essas motos, é uma coisa normal de acontecer, tá? A suspensão ela tem uma vida útil, tudo bem, ela pode passar por um estresse um pouco maior do que uma suspensão veicular, mas a suspensão tem vida útil, e isso é um tipo de manutenção que também precisa ser colocada na lista, tá? Para que vocês ou não sofram um acidente ou basicamente não passem um susto que eu passei, porque é um belo susto, tá?
Então, fica aí a dica para vocês. E qualquer dúvida, os meus contatos, ou pode perguntar algumas coisas nos comentários. Qualquer dúvida que precisar, só me chamar. Valeu, galera, um abraço, boa trip para todo mundo. Tchau, tchau.